Oi, bom dia, boa noite ou boa tarde, sou de Quara, esse é mais um vídeo do Cinema. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Deadpool Wolverine, o terceiro filme do Deadpool, o primeiro filme do personagem feito pela Disney, mas ainda sob comando criativo do Ryan Reynolds, trazendo pra brincadeira o seu diretor costumeiro Sean Levy, juntando forças com Kevin Feige e se focando numa história do seu protagonista, tendo uma jornada com Wolverine de outro universo, um Wolverine de outro universo, e partir de uma jornada entre universos. O filme vai estrear nessa semana, vai ter cartaz essa semana, e se você está assistindo esse vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Os dois primeiros Deadpools da afinada Fox, que agora é propriedade da Disney, fizeram bastante sucesso por usarem o personagem como uma paródia metalinguística que ia comentar diretamente os próprios clichês e vícios dos filmes super-herói, como direito à violência explícita, piadas sexuais, humor besterol, humor escrachado, palavrão, o que na época foi visto por muita gente como algo ousado, já que o cinema de super-herói opta por não entrar nesses espaços. Pessoalmente, acho que os dois Deadpool são filmes bem fracos e não acho que fazer piada de metalinguagem, ser uma paródia, fazer piada de pinto, ser violento ao extremo, de um jeito estilizado e ter palavrão, seja um mérito por si só. Pode ser um mérito e pode não ser um mérito, variando de como faz isso. Eu acho que são filmes que usam da autoconsciência declarada, do palavrão e da violência estilizada como muletas, não como algo criativo, para esconder o quão são filmes genéricos na execução deles, na execução de tudo que eles fazem. São filmes que apontam de modo calculado e burocrático o fato de serem filmes genéricos para se eximirem do fato de serem filmes genéricos e não sofrerem críticas negativas por isso. Tem um problema muito grave que eu vejo nos filmes da Deadpool, que é como as piadas e o sarcasmo no filme são esquemáticos e parecem meros truques para disfarçar as fraquezas e fragilidades do filme. Isso não tem nada a ver com o fato de serem filmes pastelões, filmes escrachados, filmes farofas, filmes que usam palavrão, filmes que usam piadas sexuais, filmes desse tipo. Eu amo vários filmes assim. Eu gosto muito de Eurotrip, eu sou apaixonado por Superbad, eu acho o filme do South Park ótimo. O problema é o filme usar isso por usar somente e não fazer um bom uso disso como cinema, como linguagem. E assim, eu não tô dizendo que eu quero que o Deadpool seja sério, profundo, complexo, existencial. Ele pode ser só essa diversão paródica, pastelona, bobalhona e com esses palavrões e ser muito bom. Como pode ser muito ruim. A grande questão é que tem esses filmes que eu disse que usam muito bem esses fatores e tem o Deadpool que usa de um jeito muito mais comum. Existem comédias escrachadas, pastelonas, de todos os tipos, de vários tipos de qualidade. A gente tem desde os filmes do Mel Brooks ou Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, até espartalhões da vida. E acho que o Deadpool tá muito mais pro lado dos espartalhões. Eu gosto do primeiro Todo Mundo em Pânico, por exemplo, e gosto de alguns filmes da franquia. Sem Dor Sem Ganho, do Michael Bay, praticamente uma sátira do ideal de filme de macho, levada por uma comédia absurda, sombria, ultra caricata e boboca, e eu amo o filme. O próprio Pânico, apesar de não ser uma comédia diretamente, né? O primeiro chega perto disso, mas não é uma comédia diretamente. Mas é um filme que usa muito da autoconsciência, da metalinguagem, e usa isso de forma muito declarada e para fazer piada. Só que o filme é uma obra-prima pela maneira que ele usa isso, né? E não que o Deadpool precise ser uma obra-prima. O problema é que no Deadpool a piada fácil parece existir apenas pela piada fácil, apenas por si só. Apenas por percepções muito fáceis sobre o universo ao redor dele. Essa coisa de falar, eu fui entrar na verde naquele filme ruim e ficar só nisso. O humor do filme é muito esquemático, com aquelas alfinetadas sarcásticas e tiradas que parecem simplesmente jogadas, e por isso tudo acaba soando muito forçado e marcado de uma maneira muito irritante. Enquanto os bons filmes paródia, os melhores filmes desse tipo, constroem essas piadas para potencializar uma construção de algo ou caracterizar elas de um jeito orgânico e perspicaz, passando de piada em piada para evidenciar isso. Deadpool e Wolverine continuam essa mesma pegada esquemática de humor que não me agrada, mas consegue ser ainda pior que os anteriores, porque os outros dois pelo menos eram mais autocontidos em aventuras de menor escala e mais pitoresca. O que não fazia deles bons filmes, na minha visão, mas trazia um certo frescor para eles. O chefão Kevin Feige e a dona Disney autorizaram o Deadpool continuar com seu sangue, com a sua violência, com palavrão e com humor desbocado, porque eles sabem que é o que atrai o público para esse filme. É uma questão puramente mercadológica, mas obviamente temos o Deadpool numa aventura de escala épica e com um senso de cartaz pela mera cartaz vazia, que é o que o MCU costuma fazer.
A premissa do filme é fazer um buddy movie entre o Deadpool e o Wolverine, vagando por um universo de super-heróis abandonados. E o estranho é que é um filme que se vende dessa forma e que quer ser todo baseado na dinâmica e na química entre o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, que estão dando várias entrevistas por aí, e são o centro do filme, principalmente o Ryan Reynolds, o Hugh Jackman. E acaba ficando meio, às vezes, bastante deslocado o filme, apesar dele aparecer bastante, justamente pelo que eu vou falar agora, porque o filme, ele usa dessa questão do buddy movie de forma muito diluída, mesmo sendo em teoria o ponto central dele. Porque os personagens eles se alfinetam da hora, eles têm brigas toda hora, mas a gente nunca se debruça de fato pela dinâmica de relacionamento do Wolverine e do Deadpool. Ela é só extremamente protocolar. Diferente de um Debi Lodge da vida, que é um filme fantástico e que é outro buddy movie sobre uma viagem de dois personagens e das piadas que surgem entre isso. Onde existe um comprometimento total da relação dos personagens para fazer humor e a ligação deles gera momentos emocionantes porque o filme se compromete com essa relação. Aqui o humor entre eles são essas tiradas básicas e o afeto entre os dois personagens são obrigações burocráticas de roteiro. É muito triste como toda a trama do filme, inclusive, toda a jornada dos personagens é uma grande desculpa para enfiar na tela dos jeitos mais jogados possíveis uma série de fanservices, de participações especiais, de outros super-heróis e figuras desse mundo nerd, dentro dessa aventura cômica de escala épica e que só vai poluindo totalmente a premissa do filme, que é ser um buddy movie entre o Wolverine e o Deadpool, que vai sendo engolido por tudo isso. E os fanservices são os mais esquemáticos possíveis, e fica gritante como eles só existem para preencher uma catarse vazia de uma punheta nostálgica nerd. E quando eu digo esquemáticos, eu quero dizer até na construção de como eles são feitos em cena, assim, de como eles são encenados. Por exemplo, tem um momento em que 4 personagens icônicos surgem, isso é elaborado de um modo tão descaradamente forçado para deixa certinha o público surtar com a mera aparição daquelas figuras, que isso me tira do filme. Figuras essas que são escritas e filmadas como nada mais que bonecos de cera, que o filme usa para causar uma nostalgia fácil e barata. Nesse sentido, ele parece bastante o Spider-Man No Way Home, mas até o Spider-Man No Way Home, com todas as ressalvas que se possa ter ao filme, ele tenta disfarçar isso melhor e dar um certo tempo para aquele fanservice ter um impacto que vai além da pura imagética dele, sabe? Que vai além dele ser simplesmente jogado em cena. Ele tenta construir algo emocional dentro daquele fanservice. Ele pode falhar ou não, mas ele pelo menos se debruça mais por aqueles personagens que ele usa como fanservice. E eu não acho que exista um problema do filme usar o fanservice, apostar numa nostalgia e por aí vai. X-Men 97 foi uma produção recente que usou de nostalgia e fanservice, mas conseguiu usar a seu favor isso na construção dela e não se resumir só a isso. O problema de Deadpool e Wolverine é ele se resumir ao fanservice, se resumir à nostalgia e fazer tudo isso no modo mais barato, forçado possível, o que vai poluindo o filme e a narrativa dele. É impressionante para mim que o Jon Watts, que é um péssimo diretor, no Spider-Man No Way Home, usou isso melhor por pelo menos tentar usar isso de um jeito que fosse tematicamente ou emocionalmente mais interessante, diferente daqui, onde o roteiro do Ryan Reynolds, do Sean Levy e de outros deve ser um dos piores roteiros que eu já vi na minha vida, porque não tem preocupação nenhuma em construir narrativa. As tramas da Caçanda Nova e do multiverso são completamente jogadas das maneiras mais preguiçosas possíveis para dentro do filme, sem nenhum cuidado de construção, nenhum cuidado de estrutura, gerando mais do mesmo do tipo de conflito dos filmes super-herói, entrando numa mesmice de sempre dos filmes do super-herói, e o filme vai dando voltas por elas, mudando as motivações dos personagens a seu bel prazer, e dando do nada novas funções para eles ao seu bel prazer, sem nenhum desenvolvimento disso, e com conveniências de roteiro preguiçosas, e que são gritantes ao extremo, como o papel da Cassandra na maneira que o Deadpool e o Wolverine são transportados para um determinado lugar durante o momento do filme. E essa preguiça deixa gritante como tudo é só uma desculpa para você fazer fanservices, e esse filme só serve como uma grande bolsa para você jogar esses fanservices. Os diálogos do filme acabam usando uma exposição ao extremo, didaticamente explicando tudo o que acontece para o público, e cinicamente, de forma bem oportunista, o filme fala textualmente piadas que faz isso como se isso desculpasse o filme de ser assim e autorizasse ele de fazer isso. O filme grita pro público, estou fazendo uma exposição. Só que ele continua fazendo a exposição e continua fazendo a exposição do jeito mais vazio possível. E o filme é craque nisso, inclusive, né? Ele faz várias autocríticas sarcásticas e alfinetadas para a situação da Marvel e apontamentos aos problemas da Marvel que as pessoas fazem, apontamentos inclusive e críticas que são os mais óbvios e manjados possíveis, mas ele faz isso, só que ele faz isso como um truque cínico, como se apontar os problemas desculpasse
a Marvel de ter esses problemas e como se o próprio filme não fosse também exatamente o que ele está apontando e parte desse problema em como ele está sendo feito. A tal celebração e homenagem da Fox acaba sendo só meramente superficial, porque é só uma mera desculpa cínica para eles se autoafirmarem com as suas marcas, afagar o próprio ego nas trajetórias do Kevin Feige e do Ryan Reynolds que passaram por esses filmes, fazerem um bait nostálgico barato para pessoas que cresceram com esses filmes e que vão ter sentimentos não pelo que o filme está construindo, mas só porque elas têm uma história com esses filmes e não pelo que o filme está fazendo ou como o filme está jogando isso, elas vão ter de qualquer jeito, porque não importa como o filme constrói, é só o que o filme joga para você e lucrarem com isso. Do mesmo jeito que a explicação no começo do filme de quem é aquele Wolverine só serve para mostrar que o legado do Logan não será afetado e para fazer a história andar, mas não impacta em nada do filme em como isso se constrói. É tudo muito esquemático, é a palavra do filme. E novamente, o filme apontar que ele é genérico, o filme apontar que ele é ruim, não torna o filme bom, torna o filme mais cínico ainda, porque o filme sabe que isso vai ser usado só como uma desculpa. É aquilo, né? Não é porque você grita, estou matando alguém, quando você mata alguém, que você vai deixar de ser preso. E não é porque esse filme tá gritando, estou fazendo isso, sou um filme ruim, sou um filme idiota, que a forma do filme ser idiota deixa de ser ruim. Porque dá pra você ser um filme idiota e você ser um filme bom em como você constrói esse filme idiota, sabe? Em como você tem domínio desse filme idiota. Que é o que esse filme não tem. E eu sei que todo blockbuster, no final das contas, quer o lucro. Ele é pensado em prol das suas marcas. Mas tem os que conseguem colocar isso em prol de uma narrativa ou de uma construção que soa genuína, tipo um Barbie da vida, e outros onde isso é totalmente jogado. É algo tão pueril, tão patético e tão cínico que a gente tem uma aparição de uma escalação de um filme cancelado que nunca chegou a acontecer, que é só uma lenda urbana de internet, e é muito bizarro como uma lógica de nostalgia acaba validando qualquer coisa, tipo esse filme prestando homenagem a alguns filmes que são ruins, francamente, né? Será que daqui a alguns anos a gente vai ver uma nostalgia pro Thor, o Mundo Sombrio ou The Marvels, só porque as pessoas viram esses filmes quando eram novas e cresceram com eles? É como se esse mercado de filmes super-herói tivesse numa autofagia e numa autopunheta interminável. Enfim, é tudo muito barato, do mesmo jeito que é barato o lado emotivo, afetuoso do filme, em que os dramas da vida do Deadpool e do Wolverine aparecem só como checklist de roteiros e de cenas pontuais, completamente piegas, com direito a montagem tristes piegas, que só existem para serem momentos mecânicos para esquentar o coração da plateia, mas acabam não tendo um peso porque são completamente sem desenvolvimento e descaradamente calculadas, descaradamente mecanizadas, o que deixa a manipulação emocional gritante, falsa e numa preguiça sem fim de todos esses momentos, inclusive numa cena pós-créditos. Guardiões da Galáxia, para ficar no exemplo do próprio cinema de super-herói e de algo que é da Marvel também, são filmes baseados no estilo pop, cheios de sarcasmo, comédia, referências e batidas emotivas, que inclusive são centrados nessa dinâmica de grupo e nas relações de grupo. Só que todas as trocas de humor e os momentos comoventes adicionam às interações dos personagens, as suas dinâmicas e são feitos como parte de uma construção fluida daquelas pessoas. Tudo que Deadpool não tem. Da mesma forma que no Superbad, que é excelente, nós temos também uma comédia escrachada e debochada, muito palavrão, piadas sexuais, etc. Mas ela é construída de um modo genuíno e criativamente inteligente, provando que bons filmes idiotas são feitos de modo inteligente e não de modo idiota. O filme não se vale do palavrão, ou das piadas sexuais, ou do escracho, ou do pastelão para se sobressair. Ele usa isso para agregar para a narrativa dele, para agregar para a comédia dele. Os momentos emotivos que tem no filme são muito poderosos, as batidas emocionais são muito poderosas, porque porque o filme conseguiu dissecar a amizade e o peso da amizade entre os personagens do Michael Cera e do Jonah Hill no seu todo. Deadpool é o anti isso, Deadpool é o anti-Superbad, Deadpool é o anti-Guardiões da Galáxia. Porque o Ryan Reynolds, além de ser um ator canastrão e forçado, é um péssimo roteirista. E o Sean Levy é um péssimo diretor, que fez uma carreira como pau mandado de estúdio em filmes familiares dos anos 2000, e alguns são divertidos ou viraram icônicos exclusivamente por terem atores carismáticos, ideias de roteiro carismáticas ou interessantes e terem premissas interessantes. Mas se você botar qualquer outro diretor padrão de estúdio genérico da época, um Raja Gosnell da vida, sairia a mesma coisa. E ele se tornou agora o pau mandado do Ryan Reynolds em blockbusters de muito maior escala e valor de produção, o que evidenciou ainda mais as limitações e deficiências dele como cineasta, já que ele é
totalmente medíocre e totalmente genérico. O Sean Levy aqui aposta uma coisa de emulação entre o estilo do James Gunn, o que ele já tinha feito em Free Guy e Adam Project e dos outros filmes do Deadpool. E nada funciona, porque a organização dos planos do filme, dos planos cinematográficos dos filmes, na decupagem, na montagem, é bem ruim. Numa coordenação entre planos fechados dos atores, planos médios e alguns planos detalhes, ou planos mais amplos que não conversam e são cortados subitamente sem que a gente sinta o impacto deles, ou o impacto de alguns poucos planos holandeses que ele usa nos momentos da caçada nova que parecem deslocados do resto do filme. Eles dão um aspecto truqueiro pro filme também, formalmente. E quando ele não é assim, ele segue o padrão visual pasteurizado do MCU, de iluminação neutra, paleta de cores neutralizada e essa estética protocolar de barro. Tem uma cena de ação no filme, inclusive, que é um plano sequência, inspirado em Old Boy, ao estilo a cena do corredor do Guardiões da Galáxia 3, em que você não entende quem são os personagens, não existe senso geográfico na cena, ele não sabe o que focar, ele perde os próprios personagens de cena e toda a coreografia da cena, assim como as escolhas do filme em se utilizar de músicas pop para causar um impacto artificial nas cenas, é algo ultra manjado, feito de forma ultra manjada. É só o estilo pelo estilo e a ação esvaziada. Parecem tudo uma série de truques baratos para esconder todas essas deficiências que o filme tem como cinema. No final das contas, Deadpool Wolverine é só mais um blockbuster ruim, uma punheta nerd, uma punheta do próprio mercado, e é tão ruim com os mesmos problemas recorrentes dos piores filmes da Marvel. Mas como ele usa artifícios e estímulos baratos para disfarçar isso, ele vai ser poupado, diferente de outros filmes do MCU que são tão ruins quanto ele. E eu acho que você exigir o melhor de filme de super-herói e você analisar filme de super-herói criticamente só prova a falta de preconceito que se tem aos filmes de super-herói. Porque eu exijo os filmes de super-herói o melhor que eles podem me dar. E eu gosto de vários filmes de super-herói, eu gosto de vários blockbusters. Eu gostei recentemente do Twister. Eu amei o Guardiões da Galáxia 3. Eu gosto de muitos filmes de super-herói. Um dos meus filmes favoritos é o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Eu amo o Superman do Richard Donner. Eu amo vários filmes de super-herói. Porque eu sei que filmes de super-herói podem ser além de um produto. Eu sei que filmes de super-herói podem ser muito além e podem ser bom cinema. E blockbusters podem ser bom cinema. E cinema pipoca, cinema de espetáculo, pode ser bom cinema. O que não é bom cinema é um filme que é só um produto. É nada além de produto. Os bons blockbusters, os bons filmes de super-herói são filmes que são produtos, mas conseguem ir além de produto, ou então usam o fato de ser produto a favor de si mesmos porque tem bom cinema ali, o que não tem no Deadpool e Wolverine. Esse foi mais um vídeo do Cinema. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando like, ativar a sua notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente.